O fim do jogo 2. Continuando a nossa reflexão sobre o tempo acabou, o fim do jogo, que fizemos anteriormente, eu queria correlacionar com certos aspectos que estão acontecendo em termos globais. E aí nós vamos precisar explicar um pouquinho desde o início. Você sabe que na jornada do herói, nós temos o nascimento, o amadurecimento, a iniciação, a ida até as sombras, a vitória sobre as sombras e o retorno para a luz. E os ritos da glória vão marcar em que posição você está dentro desse jogo. A gente pode chamar assim a jornada do herói espiritual. Porém, não é só uma jornada espiritual no sentido metafísico ou no sentido não visível. Nós temos aqui uma questão visível e material. Por exemplo, nós sabemos que a dualidade nasceu de forma separada. Então nós temos a luz e a sombra de forma separada. Em certo momento, a luz e a sombra se interiorizaram dentro de nós. Essa interiorização, ela pode ser percebida em nosso inconsciente. E, figurativamente, nós podemos imaginar que saímos um pouquinho para o consciente e subconsciente, é um pouquinho dessa ponta da dualidade, que é o ativo e passivo, ou a ação e a reação, e por aí vai. A gente pode fazer várias correlações. Quando nós observamos que o jogo da humanidade, ele nasceu separado, então ele faz o percurso na luz, entra nas sombras, e quando a gente entra nas sombras, nós temos que confrontar um ser que parece ser diferente de nós, mas que somos nós. É uma outra versão. É um ser que está dentro de nós. Então a luz e as sombras, dentro do conceito da dualidade, ela está em tudo neste mundo e nós temos ela dentro de nós. Então, na jornada do herói, com os ritos da glória, nós podemos observar em que momento estamos. Até aí, estamos ok. Agora, jogando para internamente, nós temos esse momento onde nós temos que confrontar a nossa própria má índole. Então, a luz, o arco diurno, considera a boa índole e o arco noturno a má índole. Porém, você só vai saber quem é você confrontando a sua má índole. Ok, tudo isso internamente. Agora vamos para o mundo. Se cada pessoa tem isso, que tem essa dualidade internamente, pode ocorrer, como pode ocorrer o equilíbrio da dualidade em termos planetários? Bom, cada pessoa tendendo mais para um lado, mais para o outro, e a dualidade ela vai se harmonizando. Então, se tem muita gente indo para um lado, internamente, ou com ações externas muito voltadas para um lado, o outro vai também se equilibrando. O que está acontecendo agora que nós podemos observar? Que essa dualidade interna, ela está se separando externamente. Então, quem decidiu, por isso a referência ao outro áudio, o jogo acabou, quem decidiu jogar mais para um lado, está sendo possuído, podemos dizer assim, por essa força. Então a sua afinidade permitiu que esse lado despontasse em você. Quem tiver com esse lado despontado,
ele, vamos supor aqui, por exemplo, que você tem um lado despontado para a luz. Então, quando você passar pelas sombras, confrontar o seu demônio pessoal, você vai conseguir passar e sair do outro lado e voltar para a luz. Você volta para o nascente, para o leste, novamente. Agora, se você tem o seu lado sombra muito intenso, a sua má índole muito intensa, você nasceu, começou o seu ciclo, a sua jornada, na luz, ou seja, na parte visível. Você vai tornar ela o seu inferno. Quando você chegar na parte das sombras, você vai se reconhecer e você não vai mais querer sair dali. Então, a importância de você saber quem é você, em que momento você está, ela se aplica praticamente. Nós temos que compreender certos sinais externos, certos sinais internos, dentro como fora, assim como embaixo. Então, se eu consigo visualizar agora essa questão, principalmente a questão da dualidade sexual, que ela não é mais dual. Quando eu começo a perceber esse movimento da sexualidade, isso é um ponto sensível, inclusive, de falar, por que é tão sensível? Porque nem as pessoas perceberam que tudo está se exteriorizando quem elas são de verdade. Então, saindo do conceito bem e mal, porém nós temos que saber a nossa tendência, para que lado nós estamos indo. Se o conceito interno ele é dual e ele se exterioriza dualmente, por que essas pessoas estão introspectando a dualidade? Ou seja, elas querem formar uma unidade interna, sem definir se é para um lado ou para o outro. É uma reflexão, é algo para a gente pensar. Será que a confusão não te torna uma presa mais fácil? Agora, se essas pessoas estão cientes, plenamente conscientes de que elas se identificam com algo, perfeito, meus parabéns. Só que eu acredito, eu não tenho dados para informar, que a maioria delas não tem essa consciência. Ela simplesmente está sendo levada por um movimento. O que faz a gente ser levado por um movimento é a falta de conhecimento deste movimento. Então, quando as tradições elas são abafadas, as tradições elas são baseadas em coisas muito práticas, com resultados. Por exemplo, todas as tradições te exigem disciplina. Então, você vai se vestir de uma forma para uma situação, se vestir de uma outra forma para outra situação. Isso é disciplina. Você vai usar uma linguagem que tem uma gramática que te obriga a estudar aquela gramática para poder ser entendido. Isso é disciplina. Quando você senta à mesa, você tem certas regras, a etiqueta, disciplina. Quando você entra em casa e você respeita os mais velhos ou respeita o ambiente, disciplina. Quando você, no judaísmo, faz suas orações 3 vezes por dia, disciplina. Quando você, no islamismo, faz suas orações 5 vezes por dia, disciplina. Amai-vos uns aos outros, disciplina. Então, essa disciplina ela foi quebrada, porque te deixa perdido. E a sua má índole, aquela parte do arco noturno, ela toma conta. Não tem problema de você estar afinizado com o arco noturno. Se quer ir para lá, boa viagem. Se quer ficar lá, boa estada para você. A questão é, saiba quem é você, em que momento você está. Esse jogo de achar que pode tudo, fazer tudo, existem forças muito poderosas agindo, tanto no nosso inconsciente
quanto externamente, quanto a nível planetário, a nível universal e em todas as dimensões. Existem regras. E existe um consumo, uma necessidade energética de recolhimento. Existem seres, além de nós humanos, que surgiram como se fossem aplicativos, para ficar mais fácil de compreender. Esses aplicativos, que podemos chamar de seres acima de nós, pela função que eles exercem, eles têm uma função dual. Um vai te ajudar de um lado, outro vai te ajudar do outro. Te levando, cada um tem a sua função. Então um vai tentar te resgatar de um perigo e outro vai te conceder perigos para que você seja testado. E se você souber a função de cada aplicativo, você vai compreender e vai conseguir sair deste lugar com mais facilidade. Então a jornada do herói espiritual, com a marcação do tempo dos ritos da glória, vão te proporcionar a visualização de quem é você, aonde você está. Se você se sente muito afinizado, muito simpatizante de certas forças, você tem que saber que isso existe. No momento que você tem conhecimento do jogo, aí você decide. Não decida antes. Em certo aspecto, existe uma certa verdade no que esse movimento que parece ser meio maluco está fazendo. Ele está te contestando. Nada mais é do que advogado do diabo. Ele está te contestando. Quem é você? Por que você está seguindo uma tradição? Por que você está seguindo uma religião? É isso que esse movimento está fazendo. E se você não sabe por quê, realmente não siga. Não faz menor sentido. Agora, quando você entende que todo esse movimento tradicional ele tem uma função que é te disciplinar, te propor conhecimento, disponibilizar conhecimento para essa jornada, então você segue o seu caminho a hora que você quiser. Buda te ensina a sair da roda de Sansara. Então, voltando para a jornada, ela é cíclica. Você vai voltar quantas vezes forem necessárias. Em certo momento você vai sair dessa roda. E o que o jogo te faz é ser viciado nele. Ficar eternamente nesse jogo. Porque é o teu movimento que sustenta este mundo. Sustenta a dualidade. E aí quando nós vemos pessoas dizendo que não existe dualidade, que existe quaternalidade, ou sei lá que nome nós poderíamos dar, nós percebemos que é uma confusão. Não dá para ser dessa forma. Tudo tem suas matizes, mas existem forças poderosas que são balizadoras do movimento terreno. Vamos compreender isso e jogar com essas forças. Parar de minimizar essas forças para os nossos problemas cotidianos. As cidades, como já diziam os indígenas americanos, a cidade grande enlouquece. E nós estamos enlouquecidos, porque vai formando uma energia, um campo de magnetismo que é como se fosse, não é que falta energia, é como se fosse um excesso. Então se você coloca um equipamento 110 em 220, obviamente você estoura o equipamento. É basicamente isso que você percebe em cidades como o Rio de Janeiro. É um excesso de energia, mas porque é uma energia desordenada, provocada para ser desordenada. Se essa energia fosse toda canalizada, direcionada, nós saberíamos o que estava acontecendo e não poucos se aproveitariam dela. Todos se aproveitariam dessa energia.
Então, esse é o meu recado para você. Tenha conhecimento, entenda o jogo, se posicione no jogo, jogue seus dados, se você achar conveniente, mas não jogue muito com a sorte, jogue com o conhecimento. Aos poucos, dentro do possível, vamos adquirindo a sabedoria de utilizar esse conhecimento, se não for nessa rodada do jogo, na próxima. Mas um dia nós teremos que sair dele. Ou vamos perceber, não que o tempo seja algo escasso, mas ele foi perdido. Você podia estar muito além do que esse mundo proporciona.